Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Semear na Rede. Eu sou o Pastor Leonardo. Você vai ficar comigo aqui rapidinho nesse vídeo. E antes era feito nas lives, agora vai ser gravado, porque a ideia é a gente produzir mais e mais vídeos durante a semana. E eu espero que você goste e seja edificado. O meu objetivo aqui na internet, no YouTube, é te mostrar a palavra e te ensinar a palavra de modo prático, de modo que não somente você compreenda, mas que você consiga aplicar os princípios da palavra no seu dia a dia, ou seja, extrair a palavra, os princípios da palavra e aplicar no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, sonhos, projetos, negócios, ministérios e por aí vai. Mas antes de começar, eu queria que você deixasse o seu like. A métrica do YouTube hoje é o like. Quanto mais likes nós tivermos, mais o YouTube vai divulgar esse vídeo. Mas não só deixa o like, se inscreva, deixa o like, comente alguma coisa, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Beleza? Outra coisa que eu quero deixar aqui, outro recado que eu quero deixar, é que aqui, ó, você pode nos ajudar, tá beleza? Todo o valor investido, todo o valor que nós recebemos, ele é investido no ensino da palavra, no cuidado com vidas e famílias na nossa igreja, no ministério. Nós conseguirmos construir uma estrutura para levarmos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus com qualidade. Eu quero compartilhar aqui com você o presente que eu ganhei, aqui, ó, do irmão Paulo, Paulo Júnior, Jaqueline, Dani, sua família, que me abençoaram com esse microfone aqui, para que a gente pudesse aí fazer a live. São pessoas que estão investindo aqui no nosso trabalho, no nosso projeto, investindo no ensino e na propagação dos princípios da palavra de Deus. Então, se você puder nos ajudar também, ó, tá aqui, ó, o Pix, semearnarede@gmail.com. Sem mais demora, vamos para o que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar com vocês porque está um assunto em alta, né? Essa questão de Israel, da Palestina, das guerras que estão acontecendo. E a gente vê muitos e muitos e muitos pastores, ou vamos colocar em aspas, pastores aí, teólogos falando na internet, muitas opiniões diferentes. Israel é ou não é o relógio do mundo, tal, tal, tal. Eu fiz uma pregação inteira, se você achar aqui, procurar aqui no canal, você vai achar. Foi domingo agora, né, no caso, falando sobre essa questão, sobre Mateus 24, Lucas 21, falando da volta de Cristo, o que é, o que não é, o que realmente é importante, quais são os fatos importantes nessa questão toda das guerras, dos terremotos, das catástrofes climáticas, quase que não sai a palavra, quase que não sai. Catástrofes. Catástrofes. Eita! Dos problemas climáticos que nós estamos enfrentando aí no mundo, né? Se Jesus está voltando ou não está, querido, eu quero te dizer, lá eu explico com mais qualidade, apesar de eu resumir muito também lá, porque a gente não tem um tempo suficiente para poder explicar com qualidade, seriam até mais de um dia, porque a gente teria que criar todo um panorama histórico e tal, enfim. Mas lá eu explico melhor. Meu objetivo hoje aqui é outro, e eu vou falar com você daqui a pouquinho. Lá eu explico melhor, mas eu quero deixar para você o alerta seguinte: desde o momento que Jesus sobe aos céus, ele já está voltando, tá? Se ele manda ficar vigilante, é porque ele poderia voltar no tempo, poderia voltar no nosso tempo, enfim. Desde o momento que ele sobe aos céus, já são os últimos dias e a gente tem que ficar a todo momento aguardando. Por quê? Guerras sempre houveram. A diferença é que hoje a gente tem internet, a gente já consegue acompanhar em tempo real e a gente fica ciente, vamos colocar assim, mais ciente dos problemas que estão acontecendo no mundo de um modo mais rápido, né? E temos mais informações. A informação chega para a gente muito rápido. Então, problemas de saúde, como houve a pandemia recentemente, guerras, problemas climáticos, tudo isso aí acontece e aconteceu no mundo desde que Jesus subiu aos céus e ele vai voltar, é óbvio, eu não tenho dúvida disso. Se você ainda tem dúvida disso, não deveria ter.
mas Jesus vai voltar, está voltando, está às portas e a qualquer momento ele vai voltar. Não é à toa, não é sem propósito, não é sem motivo que ele nos manda. Deixa eu centralizar a câmera aqui. Ele nos manda ficarmos vigilantes, ele nos manda vigiar a todo momento, tá? Então não é isso que eu vou falar hoje, não é esse o meu propósito, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é alertar você sobre a questão da vigilância, né? Jesus manda a gente andar vigilante, por isso que o tema da mensagem que eu tenho a passar a você é sobre nós. A mensagem de domingo que eu preguei agora recente, né? São os pontos importantes sobre essa questão da volta de Jesus, tá? Ou das guerras que estão acontecendo, dos problemas que estão acontecendo no mundo. E um desses pontos é sobre a vigilância, e é esse que eu quero destacar hoje. E eu vou me utilizar de Mateus capítulo 24, tá bom? Mateus capítulo 24, vou me utilizar de Mateus capítulo 24 para que a gente consiga entender o que Jesus de fato coloca sobre vigilância e o que, que ele espera de nós nesse momento de vigilância, tá beleza? Então vamos lá, eu vou tocar aqui no ponto, como eu falei, né, da questão da vigilância. E o que que Jesus nos coloca como estarmos vigilantes? É óbvio, né? Vigilante é estar atento, e é óbvio, nós devemos estar atentos aos sinais. Jesus fala que se a gente olhar para a figueira, a gente vai entender que está próximo o verão. Então, os sinais nos mostram que a volta de Cristo está próxima, que Jesus está voltando. Tudo isso aí é indiscutível, vamos colocar assim, inegável, indiscutível, tá beleza? Não é esse o ponto aqui que eu quero trazer para vocês, tá? E por falar nisso, agora que eu lembrei, eu vou colocar aqui no link da descrição o vídeo que eu explico melhor Mateus 24 e Lucas 21. Clica lá, e aí vai ser num culto de domingo. Você vai ser até ministrado, né, por este culto. Não é somente uma aula, até porque eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, mas de trazer para você realmente os pontos que são importantes. Mas eu quero destacar na questão da vigilância, porque Jesus ele nos faz eu vou abrir aqui em Mateus 24, e você vai ver que Jesus ele nos traz um ponto importante lá no finalzinho, quando ele fala em relação à vigilância, beleza? Ele vai nos trazer esse ponto importante, eu quero destacar aqui para vocês, tá? Olha só, quem é, pois, a partir do versículo 25, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Então, a palavra que nos mostra que nós fomos constituídos. Isso tudo aqui tá falando sobre vigilância, olha. Se você olhar o versículo 42, ó, vigiai, está falando sobre vigilância. Quando chega no versículo 45, ele fala que nós somos constituídos sobre a casa de Deus, ou seja, sobre a igreja, sobre as pessoas, tá? Não sobre um templo ou instituições, mas sobre pessoas, um servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu para dar. Ele está usando aqui uma analogia, uma comparação, é óbvio, né? Sustento ao seu tempo. Ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, ou seja, quando Jesus voltar, encontrar essa pessoa, esse servo, servindo. Então Jesus coloca, ele compara a vigilância ao serviço, ao serviço. A palavra adoração, ela tem o mesmo sentido de serviço, de servir. Ela também pode ser se prostrar, se curvar. Deixa eu ligar aqui o, o carregador. Ela tem esse sentido de se prostrar, tem sentido de se curvar, mas também tem sentido de serviço, e a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa estar atento a este ponto. Jesus nos diz que a maneira de nós estarmos vigilantes é servindo ao Senhor. O texto continua que nós receberemos galardão se quando Jesus voltar nós estivermos servindo a Ele, tá? E aí ele diz assim,
mas existe um servo mau que diz assim: o meu senhor tarda, o meu senhor tarde virá. Ou seja, outro ponto aqui que eu quero deixar destacado aqui nessa questão é que Jesus disse bem claro, né, nas suas parábolas, que ele demoraria a vir e que essa questão dos tempos não era algo importante para mim ou para você. Os discípulos às vezes levaram, ele diz aqui nessa parábola que o pai é que sabe. É óbvio que Jesus sabe, né? Tem gente que fala que Jesus não sabe o dia que vai voltar. É óbvio que ele sabe. Ele foi aos céus. Se você vê em Mateus não, em Atos, né, no capítulo 1, quando os discípulos perguntam, Jesus ali não fala, né, mas ele também não diz que só o Pai sabe. Ele fala, olha, não é, vou botar nas minhas palavras, não é da conta de vocês. A conta de vocês é testemunhar. Testemunhar. Chega no versículo 8, ele vai dizer assim, olha, vocês serão minhas testemunhas, vocês receberão o poder do Espírito Santo para testemunhar do meu amor. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas do quê? De que Jesus está vivo, de que a mensagem do Evangelho é verdadeira, de que ele vai voltar para nos buscar. Este é o serviço, deixa eu voltar lá no texto. Este é o serviço que nós devemos nos atentar, testemunhar, servir os nossos irmãos. Olha, constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Sustento a quem? Aos nossos conservos, aos nossos irmãos. Entende? Servir a igreja, servir aos irmãos, amar o próximo. E não somente amar o próximo, né? E eu sempre coloco uma escalinha aqui, né? O amor ao próximo, ele amar a Deus, amar a nossa família, amar os nossos irmãos da igreja e amar aqueles que são de fora. Por que eu coloco nessa ordem? Porque se você não ama a Deus, você não ama a sua família, tá? E óbvio, né? O Caio Fábio, ele tem uma frase que eu concordo com essa frase, né? Que Deus recebe amor na vida de outros, né? Na vida do próximo. Quando nós falamos que amamos a Deus, devemos amar o nosso irmão. É bíblico, né? Mas ele sintetiza dessa maneira que Deus recebe amor no próximo, e isso é interessante, eu concordo. Mas se nós não amamos o próximo, nós não amamos a Deus, fato. Mas não adianta nada amar o de fora, amar o morador de rua, amar o drogado, o alcoólatra, o viciado, o promíscuo e por aí vai, o mentiroso, o soberbo, o arrogante. Não adianta nada amar as pessoas de fora se eu não amo os meus irmãos dentro da igreja, e não adianta nada ficar amando os meus irmãos dentro da igreja se eu não amo a minha própria família, as pessoas que moram comigo, tá bom? Então, por isso que eu sempre coloco essa escala. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte: o nosso objetivo de vigilância é testemunhar. Nós estaremos sempre vigilantes se estivermos servindo a Deus, testemunhando, servindo, falando do amor de Deus, servindo ao próximo, nos dedicando em alimentar a vida do outro, alimentar os nossos irmãos. É óbvio, e quando eu falo alimentar, não estou querendo dizer que todo mundo tem que ser pastor. O meu objetivo é dizer que você tem que servir a Deus com seu dom, com seu talento, com o talento que Deus colocou nas tuas mãos. Ou seja, e quando eu falo talento, não estou falando somente dos dons, né? Até porque a parábola dos talentos ali era uma unidade monetária. Estou falando dos recursos que Deus colocou em suas mãos, sejam recursos humanos que vêm dentro de você, o seu dom, o seu talento, né? Porque a palavra lá, o talento, é unidade monetária, e talento para a gente aqui no Brasil seria dom ou capacidade, mas a mensagem se encaixa, o princípio se encaixa, isso que é importante destacar. Então nós devemos servir a Deus, servir ao próximo com os nossos recursos financeiros, recursos humanos, recursos emocionais, nossos dons espirituais que o Espírito Santo nos concede. Então a gente precisa entender esses pontos e entender que a vigilância fala de serviço. Eu quero abrir aqui um outro texto para você entender este ponto. Calma aí. E eu quero abrir aqui para você uma outra passagem. Deixa eu achar aqui. Que me veio na cabeça agora.
Enquanto isso, vai deixando seu like se você ainda não deixou. Vai se inscrevendo se você ainda não se inscreveu. Ah, pá, 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 pá. Capítulo 20. Me veio agora, eu não tinha me planejado para falar essa passagem, mas me veio agora para explicar mais uma vez, né? Jesus diz várias vezes sobre nós sermos servos, aqueles que quiserem ser o maior devem servir, mas não é esse o ponto que eu quero colocar aqui. Eu quero colocar. Botei a passagem errada aqui. Uma passagem que ele fala sobre estarmos alimentando os nossos irmãos. E também não é Mateus 25, tá? Não é aquele tive fome, dez de comer, tive sede, dez de beber. Não é esse, tá? Pô, eu não tô achando aqui agora. É que me veio na cabeça. Deixa eu ver isso aqui. Apesar de encaixar também, né? Enfim, não tô achando aqui. Mas é a parábola que Jesus conta que quando ele voltar, ele explica melhor essa parábola, né? De Mateus 24, que nós estaríamos alimentando os nossos conservos. Enfim. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu achei aqui, galera. Não vou cortar, tá? Podia cortar para ficar mais bonitinho. Não, 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 não. É espontâneo. Ah, achei. Achei. É Lucas, capítulo 12. Deu branco aqui na hora. Lucas, capítulo 12. Vou ler a partir do versículo 35. Estejam vestidos. Tá, vou colocar aí para vocês. Calma aí. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Tá aí para você na tela, ó. Estejam vestidos, aqui, ó, prontos para servir. Prontos para servir. E mantenham suas lâmpadas acesas, ou seja, fica ligado, o Espírito Santo ativo, os dons ativos, a luz que há em nós tem que estar ativa. Vós sois a luz do mundo, Jesus disse isso bem claro, então ele está falando, mantenham suas lâmpadas acesas, ativas, e estejam prontos para servir. Como se esperasse o Senhor voltar do banquete do casamento, tá? As lâmpadas fazem também referência lá às virgens, aquela parábola. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos, mais uma vez, que estiverem prontos, aguardando o retorno, serão recompensados. Então ele está dizendo mais uma vez aqui que nós precisamos estar servindo neste momento de aguardar a volta de Cristo. Não é momento de ficar assustado, não é momento de angústia, não é momento de ficar paralisado, sem fazer nada, sem falar nada. É momento de estar atento, é momento de estar servindo, tá? Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará a vocês onde vocês se sentarão e servirá enquanto vocês estiverem à mesa. Essa aqui é a nossa recompensa, o nosso galardão. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Ele está dizendo o seguinte, que se nós estivermos ativos com as nossas lâmpadas acesas, servindo ao Senhor, fazendo o que o Senhor nos manda fazer, testemunhando de que Jesus está vivo, testemunhando através da nossa vida, da nossa conduta, das nossas atitudes, da nossa palavra, do nosso modo de viver, nós testemunhamos que Jesus está vivo.
Mesmo que Jesus volte no momento que a gente não esteja fazendo nada, nós seremos recompensados, tá? E quando fala de madrugada, não é que ele vai voltar de noite, mas é que ele vai voltar no momento que nós não esperamos. E ele vai falar assim, ó, entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Tá? Então, quando fala de menos espera, não está falando que arrebatamento é invisível. Tem uma doutrina, um entendimento, uma linha teológica que fala do arrebatamento invisível, mas todos os textos que é utilizado para falar do arrebatamento invisível, na verdade, fala sobre o contexto é sobre vigilância e de que ele vai voltar na hora que ninguém espera. Então, não está falando de ser invisível em nenhum momento. Nenhum texto diz que é invisível. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? Respondeu o Senhor: o servo fiel e sensato, presta atenção, é aquele quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. É isso que eu estou falando. Olha, os demais servos, então, ele está nos colocando, ele está falando, todos são servos de Deus, mas existe um servo aqui vamos colocar aqui neste exemplo que Jesus dá, nessa comparação, nessa analogia, existe um servo a quem o Senhor colocou sobre a sua casa para alimentar os demais. Ou seja, esse servo é você. Todos somos servos aos olhos de Deus, mas nós devemos pegar aquilo que Deus nos confiou e estarmos alimentando, ou seja, edificando vidas, testemunhando do amor de Cristo, edificando vidas. Entendeu? Se o Senhor voltar e constatar que esse servo fez um bom trabalho, eu estou lendo na NVT porque a tradução fica bem legal. Tá? Lucas 12. Se o Senhor voltar e constatar que esse servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados daquele servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar, meu senhor não voltará tão cedo? Então, Jesus deixou bem claro que ele demoraria. E pessoas falam, os crentes estão falando há mais de 2000 anos que Jesus vai voltar e Jesus até agora não voltou. E daí? Jesus deixou bem claro que demoraria. E sem contar que Deus não está no tempo. O tempo que nós temos é um tempo humano. É o tempo da nossa consciência humana. Deus não dorme. Se você parar e pensar, se você olhar, noite e dia só é realmente para a gente descansar e marcar o nosso tempo. Porque ao mesmo tempo que a noite aqui é dia em outro lugar, então não existe, o mundo não para quando é noite e dia. Então Deus está além dessas coisas e 1000 anos para Deus é como um dia. Então vamos lá. Então se ele falar, Jesus está demorando e começar a espancar os outros servos, comer, beber, se embriagar, ou seja, como nos tempos de Noé, as pessoas não estavam nem aí, havia um nível de promiscuidade exagerada, o Senhor desse servo voltará no dia que ele não espera e na hora que ele não conhece, cortará esse servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. Galera, tenso. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Ó, não se prepare nem segue as instruções. Ou seja, desobedece, não está servindo, não está testemunhando de que Jesus está vivo, de que Jesus vai voltar, não está amando, servindo ao próximo, servindo ao irmão. Você percebe que isso... pastor, então aqui está falando de salvação? Eu não quero entrar nesse mérito, mas está falando do nosso galardão. Mas vamos lá. Eu creio que a salvação é pela graça, se é pela graça não é por mérito, se não é por mérito não pode ser recompensa, e galardão é recompensa. Mas vamos embora. Eu quero tocar em outro ponto aqui. Se nós dizemos que nós temos Cristo, é o que Tiago fala lá. A gente fala que a gente tem fé em Cristo. Como pode alguém ter fé em Cristo e não servir, não testemunhar de Jesus? E quando eu falo de testemunhar, não é apenas falar. Porque nem todo mundo fala, nem todo mundo tem um dom da palavra, nem todo mundo sabe ou tem uma eloquência para poder falar. Deixa eu fechar aqui o texto e eu vou continuar. Ó. Aquele que não conhece faz algo errado será castigado com mas aquele que não conhece e faz algo errado será castigado também, porém com menos severidade, porque não teve conhecimento da verdade. Isso aqui responde muita coisa.
A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais lhe será exigido. Mas eu quero trazer esse ponto para você. Nós devemos estar servindo e testemunhando. Nem todos têm eloquência, nem todo mundo tem a capacidade de simplesmente falar, mas existe centenas de maneiras de nós testemunharmos e falarmos do amor de Deus. Uma dessas é compartilhando uma mensagem como essa. Você também está trazendo isso. Pastor, se eu compartilhar uma mensagem dessa aqui que você está fazendo, eu também estou testemunhando de Cristo? É óbvio que está. A própria palavra diz lá em Mateus, eu quero ler para você aqui rapidinho também. Mateus, se você está entendendo, escreve aí nos comentários. Estou pegando, entendi, hein? Entendi o mistério. Vou ler aqui para você. Mateus, no capítulo 10, vai dizer assim, ó. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus recebe a mesma recompensa de profeta. Galardão. Pegou aí ou não? Quem acolhe um justo por causa da sua justiça vai receber a mesma recompensa igual a dele. Ó. Se alguém der um copo de água fria ou água gelada, que seja ao menor dos meus seguidores, daqueles que estão fazendo a minha obra, certamente não perderá a sua recompensa. Então, queridos, nem todo mundo vai ser um pregador do evangelho, nem todo mundo, deixa eu desligar aqui, vai ser destinado a falar com eloquência, a pregar. Tem pessoas que Deus levanta simplesmente para acolher alguém que está fazendo a justiça, alguém que está pregando a palavra, para investir um copo de água para ajudar um servo do Senhor no seu trabalho, um copo de água. Tem pessoas que Deus levanta para isso. Romanos capítulo 12 vai falar sobre isso. Então, você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Inclusive, apoiar aqueles que estão divulgando o evangelho do reino e testemunhando de Cristo, também, também é servir, também é fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Então, existem diversas maneiras de você testemunhar de Cristo. Existem diversas maneiras de você testemunhar do amor de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que servir a Deus, falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo e testemunhar do amor de Cristo é andar vigilante, é andar em vigilância. Então, não é possível alguém estar andando em vigilância, não é possível alguém estar vivendo em vigilância sem estar servindo a Deus. Tá? Então, como eu falei, existem várias maneiras de nós servirmos a Deus. Você pode servir a Deus pregando, louvando, com seus dons, talentos, investindo, apoiando os projetos, administrando. Lê Romanos 12, você vai ver lá, e Paulo coloca algumas maneiras ali de que nós podemos servir a Deus, desempenhar os nossos dons humanos, os nossos dons espirituais, tá bom? Mas esse é meu alerta para você. Diante de todos os sinais de que a volta de Jesus está às portas, está perto, né, de Jesus voltar, e desde que ele subiu aos céus, não sabemos o dia, a hora, a qualquer momento, nosso Senhor pode voltar. Assim como os apóstolos achavam que Jesus voltaria naquela época, Paulo fala: nós, se estivermos vivos, também seremos transformados. Da mesma maneira, eu creio que na nossa geração, Cristo estará voltando. Tá? Nos cabe agora testemunharmos cada vez mais e mais, servirmos cada vez mais e mais, fortalecermos os nossos irmãos na fé, nos fortalecermos na fé, nos alimentarmos da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a sua palavra. Então, quanto mais fortes e alimentados na palavra nós tivermos, mais nós vamos estar servindo. E quanto mais servindo, preste atenção, aqui eu vou sintetizar o que eu estou querendo te dizer. Quanto mais servindo a Cristo e testemunhando de Cristo você estiver, menos tempo para pensar besteira, se assustar, ficar preocupado, encher a sua cabeça com outras coisas, você vai ter. Você não vai ter tempo para essas coisas, porque você vai estar servindo a Deus, cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu propósito, servindo aos irmãos, investindo no reino, fazendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração para fazer. Eu acredito que eu consegui sintetizar bem essa mensagem, mas se ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários e também você pode escrever nos comentários
algum tema que você acha importante e que você gostaria que eu abordasse e falasse aqui para vocês, tá bom? Lembrando que o nosso objetivo, o meu objetivo e o objetivo com o trabalho do Ministério Semear aqui nas redes, né, com Semear na rede, é extrair os princípios da palavra para que a gente possa viver a palavra no nosso dia a dia, tá bom? Então, não se esqueça, se inscreve aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, porque a sua curtida, porque o YouTube tá com essa métrica é importante para que ele possa divulgar é, o nosso trabalho, para que ele possa divulgar esse vídeo, e também você pode nos apoiar aqui investindo qualquer valor, tá bom? A chave Pix é semearnarede@gmail.com, qualquer valor, tá beleza? Então fica aí essa mensagem, espero que eu tenha edificado e abençoado sua vida. Até a próxima. Tchau.